Vai viajar e não sabe quais os documentos você vai precisar? Fica conosco nesse vídeo que nós vamos contar tudo, passo a passo, quais os documentos nós separamos para vir imigrar. E um deles foi muito sofrido para mim, mas para você saber qual é, fica nesse vídeo que eu vou te contar. Oi, meu nome é Davi e nós somos a família Leite, estamos na Europa, mais precisamente na França, e estamos aqui para contar um pouco mais da nossa história e a nossa experiência para acrescentar aí na vida de vocês. E hoje nós vamos falar sobre os documentos que nós começamos lá no processo de documentação, que eu comentei nos outros vídeos, que por sinal, se você ainda não viu, eu te convido a ver os vídeos anteriores, e um deles a gente fala sobre essa preparação desses documentos, que é importante no processo de organização de quem quer viajar, de quem quer emigrar. Então vamos lá, o primeiro documento que eu diria que é o mais importante, que é um documento de viagem, é o passaporte. Sim, o passaporte brasileiro ou o passaporte que você vai ter do país que você tem a nacionalidade. E a informação mais relevante que eu posso passar para vocês é a validade do passaporte. Por quê? Tem muitas pessoas que já têm um passaporte antigo, que já fizeram em outra oportunidade, mas que esse passaporte está perto de vencer. E alguns fizeram o passaporte com a intenção de viajar e nunca viajaram. Só que no Brasil, a legislação do passaporte ela mudou. Antes, a validade dos passaportes de adulto era em média 5 anos o prazo. Dependia aí do adulto, porque o idoso a validade também reduz. E a criança da mesma forma. Mas a média do adulto são 5 anos. E hoje, quando você faz um passaporte novo, a média já passou para 10 anos. O meu passaporte, que eu fiz em 2022, ele tem a validade de 10 anos. Então ele vai vencer daqui 10 anos. A mesma coisa foi o passaporte italiano, que a gente fez para a Débora, no caso. A validade também foi de 10 anos. Não quer dizer que seja um padrão internacional, pode ser que o outro país tenha outra validade, mas a Itália e o Brasil seguiram mais ou menos o mesmo padrão. Já o infantil, a validade do passaporte é de acordo com a idade. Então, a minha filha menor tem um passaporte com validade de 3 anos apenas. E a minha filha mais velha tem um passaporte de 5 anos. Só que o que acontece? Nós tiramos o passaporte em 2022 e em 2023, o italiano. E cada um deles tem uma validade. Então, se eu deixasse para viajar daqui 2 anos, quando fosse viajar, já ia estar perto de vencer. E essa informação da validade, eu diria para você se atentar bastante, porque você precisa fazer o passaporte quando já tiver comprado a passagem, quando já tiver uma organização da sua viagem programada, e não fazer só por fazer para deixar pronto lá na gaveta. Então, o primeiro documento que eu diria que é muito importante são os passaportes. Seja qual for ele, preste atenção na validade. Por quê? Porque mesmo que você vá viajar por curto prazo, você precisa estar com seu passaporte válido, porque vencido você não entra no aeroporto, você não entra no avião. Então é importante ter esse documento atualizado. Tendo os passaportes em mãos, você vai caminhar com eles durante todo o período da viagem, os seus e os da sua família, para que você possa passar na imigração, em todos os contextos aí que são exigidos de documento. Eu vou explicar num outro vídeo sobre a utilização dos passaportes e como foi a nossa experiência, porque a gente tinha muita informação, mas no final a gente acabou tendo uma experiência única. Nenhum vídeo, nenhuma informação no Google nos passou como foi a nossa experiência. Eu vou te orientar a comprar uma pasta como essa, de plástico, que você vai colocando os documentos dentro e armazenando todas as informações de uma forma organizada, toda a documentação da sua viagem. A gente fez uma pasta grande, grossa, porque, querendo ou não, nós vamos imigrar, então precisava ter cópias, precisava ter originais, precisava ter traduções, então acabou tendo muitos documentos e ficou uma pasta grossa. Mas se a sua viagem for apenas de férias ou algo mais simples, faça uma pasta pequena. E, além da pasta, também você vai precisar ter escaneado esses documentos, ok? Porque pode ser que você só precise usar o seu celular, não precise apresentar os documentos físicos. O segundo documento que eu acho bem importante você já começar a organizar na separação dos seus documentos são as certidões de nascimento e casamento de vocês, de você, da sua família, dos seus filhos e do seu casamento. Por quê? Porque sempre que existir alguma solicitação no governo externo, eles sempre vão te pedir a tua certidão original.
E também, além disso, se você já tem uma preparação de imigrar para algum país, você já precisa pensar também nas traduções. Então, na mesma pasta que eu comentei anteriormente, vocês colocam a certidão original, que é a colorida, a carimbada, tudo certinho, e também a tradução. E na tradução, normalmente vão ser 3 páginas. A página escrita na língua estrangeira, a continuação e um apostilamento, que é um documento feito pelo cartório validando essa tradução. Então, nessa pasta aqui, os nossos primeiros documentos são o passaporte, as certidões originais e as certidões traduzidas para o país que você vai viajar. No nosso caso, nós fizemos duas traduções, em francês, para poder migrar para a França, e em italiano, para poder fazer o processo de cidadania italiana. Nós temos validação de 2 traduções oficiais, tanto em francês quanto em italiano. Se a França demandar algum documento vindo da Itália, nós podemos usar essa tradução também feita, porque é esse documento que vai ser homologado na Itália para a cidadania italiana. E essas traduções vão ficar junto com a certidão original. Então, na primeira página eu coloquei ali a certidão de casamento, atrás a certidão francesa e atrás a certidão italiana. Então eu tenho as 3 vias da mesma certidão e se alguém solicitar, já está ali. Como experiência própria aqui na França, todos os órgãos que nós demos entrada em documentos aqui nos demandavam cópia dos documentos originais. Por vezes tinha que tirar a cópia lá na hora e por vezes tinha que enviar por correio sempre a cópia da certidão original em português e da certidão traduzida em francês. Então, já conta aí uma experiência de como está sendo o nosso processo de documentação aqui. Outro documento bem importante para quem vai viajar é a CNH internacional. Eu posso usar minha CNH do Brasil ou fora? Alguns países permitem e outros não. Mas existe um documento específico que é aceito no mundo inteiro, que se chama PID, esse documento aqui que eu tenho em mãos. A tradução é Permissão Internacional para Dirigir, International Driving Permit. E com esse documento, nós podemos dirigir em todos os lugares que nós fomos. Nós fizemos esse processo junto ao Detran da nossa cidade, onde está registrado o nosso endereço. E ele é bem simples, você faz a solicitação online, você paga a taxa que o site gera para você pagar na hora. E dentro de 2 semanas, mais ou menos, aí você vai verificar o prazo junto ao Detran e da sua cidade, mas mais ou menos 2 a 3 semanas ele já gera esse documento impresso, que é o que você vai caminhar junto com seu passaporte ali para poder conduzir algum carro. Mas eu não tenho CNH, então você não precisa fazer. Mas você que tem CNH e vai emigrar ou vai viajar e pretende alugar um carro, é importante fazer esse documento, porque ele vai te dar uma segurança. Tem toda a língua em inglês, alguns campos também tem em espanhol, então acaba tendo essa explicação. Caso a polícia te pare, você tem como justificar a sua permissão para dirigir. Aqui na França, essa permissão de dirigir, ela pode ser convertida também na CNH francesa. Então tem um período que eu preciso utilizar essa daqui, que é brasileira, né, feita no Brasil, e depois de um determinado período morando aqui, eu posso solicitar essa mudança. Para quem pretende estudar fora, imigrar, vir com os filhos, ficar um período talvez naquele país e viver ali, precisar estudar, um documento essencial vai ser o histórico escolar de todo o período que você estudou. No meu caso, eu estudei todo o ensino fundamental numa escola, o ensino médio em outra escola, graduação em 2 universidades diferentes e pós-graduação em uma universidade. Então eu tenho diversos documentos de várias instituições e eu preciso juntar todos esses documentos e trazer eles comigo para poder me matricular em qualquer curso aqui nesse país. Nesse caso, a universidade, que é o que eu pretendo fazer, ela exige que eu tenha os documentos também traduzidos. Mas no site não diz que precisa ser tradução juramentada. Com relação a esse documento em específico, eu utilizei uma plataforma online para fazer tradução simples. Se você tem filhos, é importante que você traga de todo o período que o seu filho estudou, mesmo que seja até a metade do ano letivo, porque aqui eles vão analisar essa documentação e vão enquadrar o seu filho de acordo com as leis daquele país.
Da mesma forma que o histórico escolar, eu vou juntar também a questão dos certificados e diplomas que você tenha de graduação e pós-graduação, mestrado, enfim. Porque esses documentos são documentos oficiais e eles vão precisar ser anexados na sua inscrição, na sua matrícula, na hora de fazer o processo aqui fora. Então, você vai fazer um intercâmbio, talvez não se exija tantos documentos assim, mas você precisa estar atento ao que aquela universidade, aquela escola te exige de documentos para você fazer os documentos de acordo com a necessidade que está sendo solicitada. Um outro documento que nós separamos aqui foi o imposto de renda, declaração do imposto de renda, feita no Brasil dos últimos 3 anos. Sim, esse documento ele é muito importante para quem quer imigrar e para quem quer começar uma vida nova dentro de um país. Apesar de ele não ser reconhecido como um documento oficial em outro país além do Brasil, mas ele é um documento oficial no Brasil. E ele tem um QR Code, ele tem um código, e caso a pessoa queira acessar, ela vai conseguir com aquelas informações. No nosso caso, a gente tem visto essa necessidade do imposto de renda, principalmente para poder alugar imóveis, para poder justificar que nos anos anteriores você tinha um trabalho, que você recebia em reais. E esse documento eu utilizei também a plataforma online para fazer a tradução simples, porque não é um documento que os órgãos vão demandar uma tradução juramentada. Então, acaba sendo mais fácil utilizar a plataforma online de tradução e traduzir todas as páginas bem direitinho, conferir folha a folha. E se tiver algum errinho pequeno, não tem problema, porque o principal são as informações de valores, de bens e valores, que é isso que as pessoas olham dentro do imposto de renda. Revisando, 3 anos de declaração, recibo e a declaração completa, você faz arquivos diferentes, traduções desses arquivos. Se quiser deixar impresso dentro daquela pasta que eu comentei, é bom, porque daí se alguém te pedir, você só tira uma cópia. Mas esse é o tipo de documento que ele é muito grande, média 11, 15 páginas. Então, é melhor às vezes deixar em um PDF dentro de uma nuvem ou um e-mail que você possa ter o acesso com facilidade, para quando te demandarem, tá lá registrado também. Da mesma forma, todos os outros documentos, certidões, digitalização de passaporte, digitalização de CNH, tudo isso é importante você sempre deixar tudo escaneado no seu celular, no e-mail, na nuvem, em todos os lugares possíveis para segurança, porque se você tiver um local que está sem a pasta, você pode usar ali o que está de fácil acesso à internet. Uma outra informação relevante aí para quem vem fazer um período específico é a questão do seu visto. No passaporte vai ter um carimbo de visto e vai ser validada essa informação, mas você pode também trazer um protocolo do consulado, né, do país que você vai viajar, dentro dessa pasta, validando esse visto que você fez, e talvez até uma cópia ali da folha do passaporte, para você ter a certeza de que o documento também está validado. E se alguém te pedir na imigração, você tem esse documento também, apesar de que somente o passaporte é necessário. Eu estou dizendo para você ter a segurança do documento dentro dos seus arquivos. Uma coisa que é muito importante, seja para qual for o país que você for ficar pelo menos 6 meses, é você trazer fotos 3x4. Sim, fotos 3x4 são muito importantes. Porque seja qual for o país que você for ficar mais do que 3 meses, você vai precisar da entrada na saúde daquele país. E para dar entrada na saúde, você vai precisar apresentar essa foto 3x4. Tira aquelas fotinhas, que vem 8 fotinhos dentro ali da capinha, e traz junto contigo na pastinha, porque isso você vai usar em praticamente todos os órgãos também que você vai dar entrada em documentação aqui. Sim, pode ser que eles tirem foto na hora, mas a nossa experiência aqui na França é de que nenhum órgão tirou foto na hora. Todos pediram foto 3x4, tanto escola, saúde, residência e tudo mais. Trabalho, todos eles pediram fotos 3x4. E como a gente já tinha, a gente só entregou junto com a documentação que era necessária. Inclusive, o período que eu fiz de intensivo na Aliança Francesa, que é uma escola de francês aqui, eles também me pediram uma foto. E eu também, como já tinha esse documento, eu entreguei uma foto 3x4 lá para validar a minha carteirinha de estudante. Com isso eu podia ter passe mais barato, né? Enfim, usufruir de benefícios de estudante aqui na região de Bordeaux. Outro documento importante que você precisa deixar ali na sua pasta é a carta convite para você
morar ou ficar num determinado período na casa ou no Airbnb da pessoa que vai te receber, ok? Atrelado a isso também pode ser a reserva do hotel que você vai ficar. E complementando a questão da reserva do hotel, também tem a reserva da passagem de volta. Algumas pessoas já têm essa passagem comprada, então já também deixa o bilhete impresso, né, na pasta, guardadinho, bonitinho, para caso alguém te peça, também tá ali. Mas se você não tiver, pelo menos faça uma reserva de passagem online, daquelas que pode pedir reembolso. E daí você tem uma segurança, caso alguém te questione, você tem um documento para apresentar. No caso de quem é europeu, não tem essa necessidade. Ao entrar na Europa, você já consegue, somente com seu passaporte europeu, você entra com seu chip e não precisa de passagem de volta. Mas no caso de brasileiros, esse documento é um documento que pode ser solicitado sim na imigração e pode ser motivo de deportação. Então, fica ligado para sempre trazer tanto a sua passagem de vinda quanto a sua passagem de volta, mesmo que seja apenas uma reserva. Caso eles peçam, você faz uma compra na hora, né? Mas a reserva já seria o suficiente. Um documento que a gente usou também para viajar foi o seguro viagem. Mas esse seguro viagem, em particular para mim, eu não precisei fazer um seguro novo porque o cartão que eu comprei a viagem tinha o benefício do seguro viagem. E, se eu não me engano, a partir da modalidade Gold, alguns bancos já têm esse seguro embutido. Então verifica no seu cartão que você vai comprar a passagem, ou na agência que você pretende comprar, se tu tens esse benefício ou não. Porque com ele tu consegue reduzir custos. Claro que ele é por um determinado período em específico, que aí você precisa ler as condições do seu seguro, mas que já reduz um custo financeiro que você não vai precisar fazer. Mas se o seu cartão não tiver, existe N possibilidades para você fazer online de seguro, inclusive dentro do banco também, se você quiser fazer na sua agência ou online ali, tem opções online para você cadastrar. E aí você valida, faz aí em média 2, 3 cotações para você ver preços e faz com a melhor que você se sentir, faz com a que você se sentir mais adequado para fazer, ok? E no começo do vídeo eu disse que eu ia contar a parte mais sofrida para mim de documentação e eu deixei para contar aqui para vocês agora. Na verdade, o documento que eu mais sofri foi a carteira de vacinação. Por que eu sofri com a carteira de vacinação? Porque ao procurar esse documento de infância, eu não encontrei e eu precisei refazer todas as minhas vacinas. E foi em torno de 12 vacinas que eu tive que tomar. E doeu muito, eu sou muito dramático, eu não gosto de tomar injeção. E da mesma forma, minha esposa também precisou tomar algumas apenas para reforço. E minhas filhas também, porque tem a questão da idade. Então vai ser de acordo com a idade da pessoa e se ela tem esse documento ou não. E pra mim foi sofrido porque eu tive que tomar tudo. E foi um processo aí de 3 meses tomando injeção, de 30 em 30 dias. E eu não gosto, eu sou bem realmente dramático nessas coisas. Mas se você pensa em viajar, se você pensa em migrar, saiba que esse é um documento que todo órgão, principalmente de saúde, vai pedir para você validar a tua segurança dentro do país. E para criança, todos os órgãos que você for inscrever os seus filhos, seja na escola, seja nas férias, na cantina, aqui tem um monte de órgão que eu vou explicar depois em outro vídeo, todos eles vão pedir a carteira de vacinação também. Então, é importante você já trazer do Brasil essa informação. Não precisa ser traduzida. Quando nós finalizamos todas as vacinas e quando nós finalizamos, nós fomos no posto de saúde, no caso de Florianópolis, e pedimos para que ela unificasse todas as informações, porque existiam várias cidades que a gente tinha tomado vacina. Ela unificou essas informações lá no sistema dela e imprimiu um documento oficial para poder a gente trazer na viagem. Então, no nosso caso do adulto, é uma folha que vem com todas as vacinas e as datas, e da criança em torno de 2 a 3 folhas, porque são muitas doses e acaba tendo muitos nomes de vacina, né? Mas tem todas as informações que são necessárias e os órgãos aceitam esse documento.
Então é isso, todos esses documentos que nós juntamos, unificamos, colocamos numa pasta bem organizada e trouxemos aqui na imigração, né? E além de usar na imigração, a gente também usa para dar entrada em todos os documentos, né, de órgãos públicos, escola e tudo mais. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Quando nós viajamos, nós tínhamos bastante informação, bastante documentação para separar e foi um processo aí. Todo esse processo a gente ia fazendo aos poucos, né? Essas certidões, documentos no Detran, passaporte, era sempre aos poucos, porque tudo é custo, tudo gera despesa. Mas se você fizer aos poucos, você vai conseguindo administrar e juntar tudo que vai ser necessário, tá bom? Mas eu espero que tenha ficado claras as informações. E se você ficou com alguma dúvida sobre os documentos, sobre como foi essa experiência, comenta aqui embaixo que eu vou responder essas perguntas, para que vocês possam ter tudo claro. Sair do Brasil com tranquilidade, tendo a certeza de que vai ter todos os documentos necessários, ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!